Abril, né, mas ainda a gente tem movimentações ainda referente à Ucrânia, né? Ontem, pela madrugada, aqui no horário do Brasil, o exército da Rússia invadiu a capital Kiev e já tomou posições já em vários aeroportos. A Ucrânia já não tem mais força aérea para combater o exército russo e a Rússia praticamente dominou a Ucrânia, né? Nesse jogo de vai e vem, a Ucrânia ela vai ficar sozinha, né? Ninguém vai poder proteger a Ucrânia. Um dos principais motivos é que a Ucrânia não tem tratado de defesa com ninguém e ela também não se juntou à OTAN. Então, basicamente, os aliados não podem proteger a Ucrânia. Então, a Ucrânia ela vai apanhar sozinha, né? O máximo que podem fazer é retirar os refugiados. Basicamente isso é que vai acontecer. Biden ontem, né, pela madrugada, lá na CNN, ele acusou a Rússia de fazer uma tratativa de expansão, né? Depois que o presidente Putin, né, deu a sua declaração, né, falando do legado da Rússia, né, falando do Exército Vermelho, falando de Lenin, né, falando de Stalin, né, falando sobre o Império, né, falando que Lenin foi muito complacente, né, com o desfecho da União Soviética, né, aquele negócio todo, né, Putin, né, ele traz esse sentimento nacionalista e o Biden acusa que ele não vai parar, ele não vai ficar só por aí, né, a tratativa dele vai ser cada vez mais expandir esse império e basicamente, né, há um forte aliado para a Rússia, né, que é a China. A China ontem, né, ela não condenou, ela não se posicionou em relação à invasão russa na Ucrânia, se posiciona como um aliado forte, né, da Rússia, e a tendência é cada vez mais, né, a gente vê esses dois andando juntos, né? A Rússia, para fazer essa guerra, gente, eles estocaram mais de trilhões de dólares no cofre e mais de bilhões em barras de ouro. Então a Rússia, as sanções que estão sendo levantadas contra a Rússia não vão nem chegar a coçar, né? Nem chegar a incomodar, né, o presidente Putin nesse primeiro momento, né? Só no longo prazo, né? E como eu falei, a Ucrânia não tem tratados com os demais países, então ela vai apanhar sozinha, tá? A não ser que a Rússia seja muito gananciosa e comece a atacar, por exemplo, a Polônia, que era a ex-União Soviética e que hoje tem tratado com a OTAN, né? E os demais países ali na fronteira, né? Como é que o mercado fica com isso, né? Os mercados hoje vão ficar um pouco mais cautelosos, né? Aqui a Bolsa Brasileira deve andar com mais cautela, lembrando que semana que vem é feriado, então a gente não vai ter pregão nem na segunda, nem na terça, e quarta-feira a gente não tem mercado à vista, a gente só vai ter mercado futuro, né? Voltando 1 hora da tarde, né? E a gente vai ter uma semana espremida de quinta e sexta, né? Como é que fica a visão dos investimentos, né? O Brasil, gente, é celeiro de commodities, né? Então o Brasil ele tem que se posicionar muito em relação a qualquer tipo de declaração que ele venha falar, porque o Brasil ele vende para todos os países, né? E principalmente para os países que estão do lado de lá. Quando o Trump estava eleito, o Brasil fez uma reaproximação com os Estados Unidos que estava perdida desde o tempo de Barack Obama, né? E aí o Brasil começou a comercializar mais, né, com os Estados Unidos na era Trump, né? Com o Biden fechou as portas para o Brasil e o Brasil tem mais comércio, né, com os países que estão na outra ponta, né? Então o Brasil está no meio de uma balança, né, ao qual ele vai ter que tomar uma decisão, mas ele vai ter que tomar uma decisão cautelosa, né? Primeiro, a Europa, a maior parte dos países europeus, né, bloquearam produtos brasileiros, né? Os Estados Unidos já não faz tanto comércio com o Brasil, então o nosso comércio cresceu muito na Arábia, justamente da China e justamente crescendo em algumas coisas com a Rússia, né? Então é muito complicado o Brasil se posicionar, né? Então isso aí pode pesar um pouco nas relações exteriores entre nossos países, né? Outro ponto que pode ser interessante para nós é que essa preocupação, né, essa guerra, esse conflito armado que pode acontecer, que já está acontecendo, ele pode encarecer as commodities, né? Principalmente porque todas as commodities elas precisam de uma commodity específica para fazer o seu transporte, que é o petróleo, né? Então, nada no mundo
encaminhado, transportado se não tiver petróleo no meio. Então, nós estamos aqui hoje, né, só para vocês terem uma ideia, né, nós estamos aqui com um contrato de petróleo no Brent, né, a $99,05, tá? Lembrando que esse contrato do Brent, ele já bateu, né, $105 ontem, né? Quem acompanha, ó, já subiu 98, né? Quem acompanha aqui os vídeos da Finance sabe que eu já vim cantando essa pedra desde o ano passado, final do ano passado, que o petróleo ia subir acima de $100, tá? A gasolina também ultrapassou $3, hoje está com uma leve queda de 0,22, tá? O Gold estava ontem 1.900 e poucos dólares, né? Está com uma queda hoje de 1,41%, tá? O VIX, índice de pânico, ainda continua em alta, 0,35. O índice europeu com queda de 1,79. Apesar de todas essas quedas e todos esses movimentos, né, a gente também fez com que também os títulos públicos, né, negociados no mercado internacional caíssem. Então os bondes de 30 anos, 10 anos, 5 anos e 2 anos apresentaram queda, né? Então isso vai acontecer, pode favorecer o quê? A queda desses títulos, né? Essa insegurança pode fazer com que os Estados Unidos repensem um pouco, né, o seu mecanismo na hora de aumentar a taxa de juros americana. Então isso aí pode ser algo que possa vir a intervir, né, nesse movimento, né? Sobre as criptomoedas, hoje as criptomoedas estão reinando bem, 63 criptomoedas positivas e apenas uma criptomoeda em queda, né? Lembrando, gente, né, apesar das sanções econômicas que foram feitas aí contra a Rússia, lembre-se que a Rússia é um dos principais mineradores, né, de criptomoeda e um dos principais criadores, né? Então a gente tem, por exemplo, a Ethereum. A Ethereum foi criada por um russo, né? Inclusive o dono da Ethereum, né, o criador da Ethereum, condenou, né, veemente, né, os ataques, né, que foram relacionados à Ucrânia, né? Hoje o que a gente vai ter aqui, né? A gente tem aqui o nosso índice futuro, né, praticamente sem movimento, lateral, né? Totalmente lateral, né, sendo negociado ali a 112, ali 155, né, tentando ali ficar num suporte, né, tentou fechar o gap ontem, né, o gap do pregão anterior, mas não conseguiu, chegou próximo, fez 3 tentativas e caiu, né, tem uma forte resistência aqui nos 112,934, né, hoje o índice eu acho que ele vai andar bem devagarzinho, né, ou talvez ele espere a abertura do mercado americano, né? O mercado americano ainda não abriu, normalmente o índice está correndo mais depois da abertura do mercado americano, tá? O dólar que vai vencer hoje, né? Vencimento de contrato de dólar, né? O H vai sair, tá? O dólar ele teve uma alta forte lá pelo período da manhã ontem, né? Até mais ou menos 15h25 da tarde, né, onde ele subiu 108,47 pontos, bateu lá em R$5,15, né? Depois disso ele teve uma queda e agora está sendo negociado a 5,10, né? Então a gente tem aqui um movimento do dólar que pode ainda subir um pouco mais com essa crise, né, de austeridade lá na Ucrânia, tá? E quando a gente fala de dólar, né, lembre-se das empresas que são dolarizadas, principalmente as de commodities, né, tendem a crescer. Então pensem em gêneros alimentícios, né, pensem aí em gêneros, né, metais, minério, pensem em combustível, né? Então a gente vai ter aí uma tendência forte ainda de crescimento nessa situação, tá? E para você que é investidor de índice, né, e dólar, né, que opera contratos futuros, olha um segredo para vocês, tá? Não entrem no contrato futuro de índice sem proteção de risco, ou seja, controlem financeiro de vocês. Então, para cada R$1.000 que você opere no contrato de índice, né, devido a essa volatilidade esquisita que está na bolsa de valores, opere pelo menos com 1 a 2 contratos, tá? Não tente extrapolar isso não, porque você vai pagar um pato muito feio, tá? No dólar, para cada R$3.000, opere entre 1 a 2 contratos. Se você for
ultrapassar esse limite de gerenciamento de risco, você vai ser estopado, né? O que a gente está vendo é que essa semana, né, tem muitos investidores sendo estopados no mercado, investidores pequenos, tá? Porque o cara está com R$1.000 e está querendo operar com 10 contratos, está querendo operar com 5 contratos, né? E aí a banca não aguenta, tá? Então você vai ter que estar mais preocupado com o teu gerenciamento financeiro do que com a análise gráfica em si. A análise gráfica, ela vai te permitir acertar os momentos de entrada, mas ela não vai permitir controlar o teu gerenciamento financeiro. Então isso aí você vai ter que tomar muito cuidado, porque vai ficar volátil. A Rússia, ela tem grana para bancar essa crise dela por muito tempo, tá? Muito tempo mesmo, e ela tem um forte aliado que é a China, tá? Então, senhores, eu vou me despedindo por aqui, tá? Você que ainda não tem um assessor de investimento, você que não tem alguém que lhe oriente na questão dos investimentos, eu coloco aqui a Finance Academy, nosso escritório, nossos outros assessores, né? O Aldenor, o Yuri, a Joane, a Ana Paula, para assessorá-los, tá? Nesse momento, tá? Caso você deseje, pode entrar em contato com a gente, nosso telefone está aqui na página, nosso e-mail também, nosso site, e também você pode mandar aqui uma mensagem para a gente via WhatsApp ou até mesmo aqui no Instagram, tá? Fique com Deus e até a próxima.